caro cursista. Nós agora retomaremos a nossa disciplina com o segundo eixo temático, que vai cuidar das gerações dos direitos humanos e de suas características. Vamos iniciar verificando qual é a primeira geração dos direitos. A gente viu naquele arremate histórico feito no primeiro eixo temático que nós tratamos, que houveram momentos muito importantes durante a história que deram ensejo à solidificação dos direitos humanos, dessa conquista, sendo uma importante contribuição à Revolução Francesa de 1789, com seus ideários de liberdade, igualdade e fraternidade. É sim, esse momento histórico o responsável pela solidificação da primeira geração de direitos humanos, que ressalta o princípio da liberdade. Decorreu desse momento histórico a declaração do homem e do cidadão. A declaração dos direitos do homem e do cidadão não se confunde com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque elas são em momentos históricos diferentes, e a primeira era mais tímida, enquanto a segunda era mais ampla. A primeira tinha 17 artigos que contemplavam liberdades como vida, propriedade, segurança, presunção de inocência, contrária a prisões arbitrárias, que eram coisas muito comuns na época, mas não ampliou tanto o rol dos direitos. E apesar de ter trazido o contexto da igualdade, a igualdade, nesse momento histórico, ela só foi uma expressão retórica. Expressão retórica no sentido de que ela era só uma letra morta num papel. Na prática, ela não tinha efetividade alguma. Então, da falta de efetividade desse preceito da igualdade da primeira geração, que decorre da Revolução Francesa, a gente tem o Estado liberal, que foi constituído sobre a égide dos direitos individuais, esses direitos da liberdade, que fizeram um Estado menos interventor, conhecido como laissez-faire, o Estado da intervenção mínima. Assim, a burguesia conseguiu exercer sua atividade comercial, que era o primado do comércio, sem controle, sem limitações. E esse período foi um período caracterizado pela exploração do proletariado. Então, jornadas de trabalhos excessivas, 14, 16, 18 horas, as pessoas tinham que trabalhar, remunerações indignas, condições insalubres e uma infinidade de negações de direitos relacionados ao direito coletivo se verificaram nesse período justamente por ressaltar demais a primeira geração dos direitos que são relacionados à liberdade. A burguesia se apropriou dessa conquista para explorar o proletariado. Todos são livres, se você trabalha se você quiser, mas se você quiser é assim. Então, assim, dessa opressão do proletariado, por conta dessa exploração plural, eclodiu no mundo inteiro várias greves e movimentos classistas. Surgiu, inclusive, o sindicalismo surge nesse período, inclusive na Inglaterra. No meio desse período conturbado, onde o proletariado resolveu se juntar para ganhar força e exercer algum tipo de pressão para o reconhecimento da igualdade, desse princípio da igualdade, nós tivemos a Revolução de 1848 na França e na Alemanha e a Comuna de Paris, né, em 1871, que foram movimentos de cunho classista, buscando assim a proteção dos direitos coletivos que dariam efetividade ao princípio da igualdade. Nesse momento, a Igreja Católica, inclusive, que andava meio apagada na expressão política, ela apoia o movimento social e, através do Papa Leão XIII, que foi um Papa extremamente socialista, a Igreja Católica começa a difundir o dever do Estado em proteger os fracos e oprimidos. Isso foi o Papa Leão XIII, que entrou na questão política no momento em que a Igreja Católica já tinha um outro papel, já não tinha mais uma contextualização política na história. Então,
Esse foi um momento, 1848, 1871 e tal, mas só que esses direitos de segunda geração, que ressaltam o princípio da igualdade, eles só foram efetivamente sendo solidificados 2 décadas depois da Comuna de Paris, mais precisamente com a Constituição Mexicana de 1910, uma Constituição extremamente socialista, que incluiu direitos sociais no seu bojo. A Constituição de Weimar, na Alemanha, maior expressão de direitos coletivos que nós temos até hoje, e a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Tanto a Constituição de Weimar quanto a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da parte 13 do Tratado de Versalhes, surgiram em 1919. Bom, mas só que ainda eram expressões tímidas e não estavam difundidas no mundo inteiro. Para os direitos sociais coletivos que ressaltam o princípio da igualdade ganharem efetividade, nós vamos novamente dar um pulo na história. Termina a Segunda Guerra Mundial, tem a criação da ONU, que a gente já falou no primeiro eixo temático, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa maior, com 30 artigos, que já contemplam os próprios direitos humanos, mas ainda não dão tanta efetividade. Mas aí você tem o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ressaltando o princípio da igualdade de maneira muito taxativa, forçando o organismo internacional a cobrar essa postura dos países membros. Então, o artigo 1º diz, no seu texto, todos os homens nascem livres, em direitos e dignidade, e devem agir em relação uns com os outros com o espírito de fraternidade. Então, desse espírito, dessa igualdade proposta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é de dezembro de 1966, 66, outro dia. Quanto tempo para se conseguir os direitos, então, sociais? Só que ele não entrou em vigor em 66, não. O Brasil também é signatário, nós já falamos o que constitui ser signatário, mas ele só entra em vigor, esse Pacto Internacional, em 1976, 10 anos depois da sua elaboração. A sua aplicação, é claro que ela é uma aplicação progressiva, porque políticas públicas vão ter que ser envidadas para que existam resultados lá na frente, ou seja, gerações na frente. Porque toda modificação de cunho social, ela não é imediatista. Ela tem que ser feita hoje para se colher resultados no futuro. Esse Pacto Internacional, ele destaca alguns direitos. O direito ao trabalho, a remuneração equitativa com condições dignas, a higiene e segurança, previdência social, organização sindical e greve, cultura, lazer, educação, etc. Então, você vê que já contempla, digamos, uma igualdade maior das pessoas em relação ao acesso às coisas boas da vida. A própria segurança que se deve ter quando se vive, que é a condição de trabalhar, de receber pelo seu suor, de poder, desse seu suor, extrair uma boa educação, a possibilidade de aumentar a capacidade cognitiva através da cultura, do próprio lazer, do relaxamento, da assistência à sua família, as condições normais de uma vida saudável. Bom, esse é, então, a configuração, a roupagem, essa é a roupagem da segunda geração de direitos que ressalta o princípio da igualdade. Mas vocês lembram que a gente falou que eram 3 ideários, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Cadê a fraternidade? De onde é que vem a fraternidade? Pois bem, a fraternidade, ela deriva, digamos que do inconformismo dos países menos desenvolvidos diante dessa obrigação internacional de se implementar os direitos humanos. Bom, se eu sou pobre, eu acabo não conseguindo dar efetividade aos direitos humanos. Eu sou um país pobre, eu não tenho condições de implementar tantas políticas assim. E os países mais ricos, inclusive dominando outros, tinham plenas condições.
que aconteceu? Em 1964, se juntaram 77 países que ficaram conhecidos como Grupo dos 77. Todos esses 77 países eram países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, para que juntos eles ganhassem força no cenário internacional e promovessem, por exemplo, uma distribuição mais equânime, inclusive a própria exploração do que eles denominaram patrimônio comum da humanidade. Por exemplo, Antártida. Os russos iam lá, exploravam, os americanos também, os alemães. Mas a gente tinha condições de explorar? A gente tinha condições econômicas e tecnológicas de fazer essa exploração? Não. Foi necessário que se juntasse um grupo, o grupo de 77, começasse a pressionar os organismos internacionais para que eles tivessem também igual direito. E aí começou a se ter uma consciência diferente. Hoje, esse grupo de 77, ele conta com 131 membros. E esse grupo dos 77 fomentou justamente a criação dos direitos de terceira geração, que são direitos relacionados ao desenvolvimento, porque eles são subdesenvolvidos, a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Essa coisa de sustentabilidade vem justamente da terceira geração de direitos, o direito à paz dos povos, a própria soberania dos povos do Sul, porque a África era completamente dominada por outros povos e ainda continua, mas hoje já conquistou, digamos, uma maior independência e está se livrando das amarras da dominação. A própria propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. E eles também teriam o direito de explorar e teriam que receber a ajuda dos países mais ricos para desenvolver essa exploração. Digamos, minimizar as desigualdades no cenário internacional, o que é muito oportuno. E será que acabou? São 3 divisões de direitos meramente? Bom, não, existe uma polêmica aí que estão dizendo, alguns doutrinadores dizem que existe a 4ª geração dos direitos humanos. Outros já dizem que, não existe a 4ª geração. Todas essas novidades, elas são derivadas dos direitos anteriores, das 3 primeiras gerações, mas que os tempos modernos trouxeram novidades que têm que se adequar às 3 primeiras gerações. Para quem acredita que existe a 4ª geração, eles definem essa geração como sendo aquelas que vão defender os direitos relacionados aos avanços tecnológicos, sobretudo da engenharia genética e da cibernética, ou seja, avanços na seara da bioética, bioengenharia, biotecnologia, como a própria comunicação sadia na rede. Há 20 anos atrás, a gente não sabia o que era celular. Não sabia. Estava surgindo o celular em 1993 para 94. Imagina 30 anos atrás. Celular é ficção científica. Mas há 20 anos atrás, quando começou a surgir celular, rede social também era ficção científica. Clonar um bicho como se clonou a ovelhinha Dolly? Spielberg. A gente só podia acreditar que era filme de Spielberg. Mas hoje, as limitações, inclusive a clonagem humana, elas acontecem muito mais por questões éticas e legais do que por falta de conhecimento técnico. Sobretudo nos países ricos, os países mais desenvolvidos, que apostam, digamos, em projetos de pesquisa científica. Então, dessa gama de avanços tecnológicos, surgem os direitos de 4ª geração, que dizem respeito, sobretudo, ao direito à vida das gerações futuras, porque senão a gente sai clonando uma pessoa em outra, não sei o quê, então há uma regulamentação nesse sentido. Aos direitos de uma vida saudável, em harmonia com a natureza, para não ficarem tirando pedaços nossos. Inclusive é proibida a questão da venda, da venda de comercialização de partes do nosso corpo, quando muita gente pode doar, quando são órgãos multiplicados, etc. Desenvolvimento sustentável, manipulação genética, bioética, bioengenharia e biotecnologia. E a realidade virtual com a comunicação sadia. Quem não ouviu falar naquele escândalo de espionagem denunciado por Edward Snowden, que fazia parte da NSA dos Estados Unidos?
todo mundo ouviu falar, foi um escândalo grande, porque os Estados Unidos, através de muita tecnologia, eles são detentores do maior número de satélites, eles estavam conseguindo acessar todas as comunicações internas e utilizando isso, inclusive, de maneira comercial. Ou seja, espionaram a Petrobras, conseguiram comprar ações mais baratas, porque tinham informações privilegiadas de maneira interna. Isso é tão grave que levou a presidência da República do Brasil a pedir uma postura na ONU para a regulamentação dessa questão da comunicação sadia, do respeito entre os povos, evitando assim essa espionagem que não tem só o fim político, mas ela tem também um intuito comercial. Bom, isso foi a divisão das gerações dos direitos humanos. Eu espero que a gente tenha entendido mais ou menos o ressalte da liberdade, da igualdade e da fraternidade, dos avanços tecnológicos, com essa polêmica doutrinária, se é que existe ou não a quarta geração de direitos, mas que de fato os avanços aconteceram, sim, isso são aspectos inegáveis. E para finalizar esse nosso eixo temático, é importante ressaltar que os direitos humanos possuem características próprias. Primeira, imprescritibilidade, ou seja, os direitos humanos são imprescritíveis. Significa dizer que eles não prescrevem com o tempo, eles são válidos a qualquer tempo. A inalienabilidade é uma outra característica e está relacionado ao fato de que nós não podemos transferir nossos direitos nem de maneira gratuita, nem onerosa. A terceira característica dos direitos humanos é a irrenunciabilidade, ou seja, você não poderia renunciar, por exemplo, ao direito à vida. Mas essa irrenunciabilidade é uma questão polêmica, porque nós temos 3 pontos de muita divergência no que diz respeito à irrenunciabilidade. São polêmicas relacionadas ao aborto, à eutanásia e ao suicídio. Há muitos movimentos e grupos de pessoas que defendem o direito ao suicídio, à eutanásia e ao aborto. Por isso, há muita controvérsia em relação a essa característica específica dos direitos humanos, mas que não perdeu o condão de característica, apesar das polêmicas. A quarta característica é a inviolabilidade, ou seja, não vai poder existir lei que derrube os preceitos consagrados como direitos humanos dentro do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil está lá artigo 5º, elencando os direitos fundamentais. Qualquer outra lei que surgir, que se contrapor àqueles direitos, ela não tem validade, porque são direitos invioláveis. Não podem ser violados pelo poder público. Inclusive, acarreta sanções, penas administrativas, inclusive criminais, se for o caso. A quinta característica é a universalidade. Vale para todos. Vale para o negro, para o amarelo, para a mulher, para o homem, para a criança, para o velho, ou seja, universal. Independe da condição, da nacionalidade, pode ser japonês, alemão, africano, brasileiro, enfim. A efetividade é uma outra característica e está relacionada à obrigação do Estado a tornar concreto esses direitos. E, por último, a indivisibilidade. Você não pode olhar, não, eu estou protegendo o seu direito humano à vida, mas o direito humano à segurança está mais ou menos, não pode ser visto de maneira isolada. Todos os direitos humanos, eles formam um conjunto único, indivisível, ou seja, todos eles têm que ser fomentados e efetivados aos povos. Vistas as características e visto também a relevância desses direitos no nosso cotidiano, porque eu acredito que você tenha conseguido abraçar essa importância que interfere na tua vida cotidiana, a gente encerra o nosso segundo eixo temático e nos encontraremos no próximo eixo que vai cuidar desses direitos humanos aqui no nosso país. Até a próxima.